Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana estudamos sobre o Natal, tá bom? E hoje a gente finaliza aqui com essa mensagem de Natal. Já para segunda-feira a gente vai entrar de novo no livro de Apocalipse para fechar também a semana, tá bom? Então, hoje eu escolhi a escritura aqui falando sobre Jesus Cristo aos 12 anos de idade no templo, tá bom? Aliás, a gente não tem detalhes sobre a infância de Jesus Cristo. É citado ele ali com 12 anos e depois a gente já vai ter ele sendo batizado ali aos 30 anos, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Vou começar aqui, Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52. Versículo 41 diz assim: Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a festa mais importante cristã que existe, tá bom? Porque nós estamos comemorando o Natal, nós comemoramos sim, eu gosto do Natal, fico feliz, mas a festa mais importante é sobre a expiação de Jesus Cristo, que é a Páscoa, que comemora-se a ressurreição de Jesus Cristo e também todos nós iremos ressuscitar. Tá bom? Desde a antiguidade, o Senhor, primeira festa que ele colocou ali, quando os filhos de Israel fossem sair do Egito, era a Páscoa. Então, na verdade, no calendário judaico, o ano começa pela Páscoa, tá bom? Para nós seria, combinando com o calendário judaico, ali seria o finalzinho de março, comecinho de abril, tá bom? Mas toda a Páscoa começa o ano ali dos judeus, tá bom? Vamos lá aqui então. Aqui também diz que todos os anos seus pais iam. Os homens, eles eram obrigados a ir no sentido de ter uma obrigação legal, tá bom? As mulheres não eram obrigatoriamente legalmente para ir, tá bom? Não era algo que estava escrito na lei. Mas o fato de dizer que todos os anos seus pais iam, né, mostra também a devoção de Maria e José, porque sempre eles estavam lá. Existem três grandes festas na qual eles iam até Jerusalém, né? E Maria e José é mencionado aqui que eles escolheram essa a maior, a mais importante, que é a da Páscoa. Então todos os anos eles iam. Era possível também que Jesus Cristo sempre estava com eles, já que iam o casal, tá bom? Então eu acredito que sempre Jesus Cristo estava ali com ele. Aqui vai citar que Jesus Cristo vai, mas a gente vai explicar o porquê aqui, né? Então vamos continuar aqui o versículo, só falando sobre qual versículo que eu entendi, às vezes eu não passo todos aí, mas fica na descrição do vídeo. Deuteronômios 16:16 fala que todo judeu homem, ele tinha que estar no templo, tá bom? Pelo menos uma vez ao ano. Então não é mencionada a mulher. Então o fato de Maria também ir mostra a devoção dela em cumprir ali, né, a devoção dela em adorar ao Senhor. Versículo 42. E tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume dos dias da festa. Bom, a festa que é a Páscoa. A criança, os meninos, aos 13 anos, se tornava filhos da lei. Era como se fosse a responsabilidade dele passar para o ensino, né, os rabinos ou coisa assim. Então, o que significa aqui? Esses meninos em Jerusalém iam com 11 anos, eles eram obrigatoriamente ter que ir uma vez antes dessa passagem para se tornar um filho da lei, tá bom? Conhecendo as escrituras ali. Então, isso seria aos 13, então a criança tinha que ir ou com 11 anos ou 12 anos, uma vez antes, pelo menos ali em Jerusalém. E aqui, então, por isso que cita, né, que aos 12 anos ele foi como de costume, porque tinha que ir uma vez antes, tá bom? Então pode ser que ele foi com 11 e com 12 ele foi novamente aqui. Vamos lá. O versículo 43 diz assim: E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Bom, então durante ali a ida deles em Jerusalém, eles ficaram os dias da Páscoa ali, né? Uma semana, tudo ali. E depois eles voltam. Importante dizer que eles iam em caravana, era uma festa para todo mundo. Então, uma grande parte de pessoas de Nazaré foram junto. Isso era mais seguro na viagem também, porque lembra aí da história do bom samaritano, né? Um viajante sozinho é perigoso, mas eles indo
em caravana, o bando está protegido. Normalmente ia os homens na frente ou atrás, né? E as crianças, né? Andando uma com as outras ali, na frente ou atrás. Então, eles iam em caravana ali, tá bom? Eu só estou mencionando isso porque era muito fácil para eles irem e não prestar atenção que Jesus estava com eles, porque vendo que estava na mesma caravana, eles pensaram que Jesus Cristo estava com outras crianças, assim por diante, tá bom? Versículo 44 e 45. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andando no caminho de um dia, buscaram entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então, eles pensaram que Jesus Cristo estava no meio das outras crianças ali, né, brincando, alguma coisa assim. O fato aqui também é que Jesus, aos 12 anos de idade, não só Jesus, mas as crianças, né, de 12 anos de idade, nessa cultura, na antiguidade, eles tinham muito mais responsabilidade do que uma criança europeia ou como as crianças no nosso dia, tá bom? Então, eles acreditavam que Jesus Cristo estava lá no meio, eles confiavam em Jesus Cristo. Isso mostra também a confiança que eles tinham em Jesus Cristo. Então, ele pensou que eles estavam ali no meio das outras pessoas. Mas, quando que eles sentiram falta? Eles andaram o dia todo, saíram de Jerusalém, né, de manhã, andaram o dia todo de viagem. E aí, então, quando eles vão se recolher para dormir, cadê Jesus, né? Então sai perguntando entre os parentes, na caravana ali, não achando, voltaram para Jerusalém, né? Só aí deve ser 2 dias, né? Porque é um dia para ir e outro dia de viagem voltando ali para encontrar Jesus. O versículo 46 diz: E aconteceu que passado 3 dias, né? Um dia para ir, outro dia para voltar e um dia procurando ali. Passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando. Joseph Smith, ele retraduz esse versículo dizendo que Jesus estava ouvindo, eles estavam ouvindo Jesus e fazendo perguntas a Jesus, né? Não que Jesus estava fazendo pergunta ali aos doutores da lei ou aos sacerdotes, né? Eles que estavam ouvindo Jesus e fazendo pergunta a Jesus. Então aqui no 45 nós vemos, né? E aconteceu que, passados esses 3 dias, o acharam no templo. O texto não menciona que foi o primeiro lugar que Maria e José foram procurar Jesus. Talvez devia ter algum lugar onde as crianças se reuniam, onde lugares históricos, algumas coisas assim, onde eles pensavam, ele deve ter ido para cá, ele deve ter ido para lá. O fato é que se nós queremos achar Jesus, um ensinamento bom aqui é que nós devemos ir ao templo, fazer convênio com o Senhor, né? Eu achei legal essa aplicação aqui. Então acharam ele no templo, no meio dos mestres, os mestres ouvindo ele e fazendo perguntas a Jesus aqui. Aqui poderia ter sido escrito, por exemplo, que ele estava entre os mestres, mas não é isso que está escrito, está no meio, sentado. Na cultura dos judeus, quando uma pessoa vai ensinar alguma coisa importante, ela se senta. E se senta onde? No meio, para que todos os outros possam ouvir. Então repare aqui o cenário, né? Jesus Cristo ensinando as outras pessoas e elas fazendo pergunta e Jesus Cristo respondendo, tá bom? Então esse é o cenário aqui quando encontraram Jesus. Aqui o versículo 47. E todos os que ouviam admiravam de sua inteligência e das respostas que ele dava, né? Ele estava muito além ali da idade dele, a inteligência e a resposta que ele dava ali. Versículo 48. E eles, vendo-o, maravilharam-se. Quem vendo ele, né? Maria e José, né? Encontraram ele no templo, quando viram, maravilharam-se. E disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te buscávamos. Bom, então quando viu, aqui mostra que Maria e José maravilharam-se. Aqui eles se maravilharam não só de ter encontrado Jesus, mas de todo o cenário. Jesus no meio, ensinando todas as outras pessoas ali. Então eles ficaram admirados com aquilo. Porém, né, acredito que Maria e José estavam bem cansados da viagem que eles fizeram de volta para buscar Jesus. Angústia, se ia achar ou não. Então tudo isso, né, juntando ali, ela pega e responde para Jesus: Por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te buscávamos, né? Bom, aqui então,
a gente vê essa frustração de Maria, né? E junto com toda essa admiração por ter visto Jesus nessa situação de ensinando as pessoas. O versículo 49, né? Jesus Cristo responde e disse-lhe: Por que é que me buscais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Veja que a resposta de Jesus, por que é que me buscais, também demonstra um espanto da parte de Jesus. Ué, vocês estão me buscando? Não estão sabendo, né? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Bom, quem estava no meio ali, né? Ou seja, entre eles ali, né? Os doutores da lei, os sacerdotes, acreditava que Jesus Cristo poderia estar falando de José. Mas não, ele está falando do Pai Celestial. Os judeus, eles não tratavam o Senhor como meu Pai, uma forma íntima, como Jesus Cristo está tratando aqui, né? Então, na nossa cultura, nós falamos meu Pai Celestial, né? Mas na cultura dos judeus é mais um distanciamento, no sentido de Pai nos céus, e assim por diante. Dessa maneira como Jesus Cristo trata aqui, né? Então mostra que Jesus Cristo também estava espantado com isso, né? Por que me buscais? Essa foi a primeira pergunta dele, né? Para ele, era lógico que ele estava ali. Até porque essa festa, eu não lembro dessa transição dos 12 para o 13, que ele se torna um filho da lei. Não lembro se o nome é Midrash, né? Mas é uma transição. Então, para ele, parece que o Pai Celestial estava assumindo ali, né? Tornando ele um filho da lei. Então, para ele estava natural ali, né? Então, ele pergunta espantado: Por que me buscais, né? E aí ele replica, né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ou seja, Jesus, com 12 anos de idade, ele sabia exatamente o papel dele no plano de salvação, que ele era o salvador do mundo. Ele tinha consciência. Maria e José também sabiam da importância, mas é fácil a gente se esquecer quando vê uma criança crescendo, pegando no colo, crescendo, se desenvolvendo. Então, pode dizer que em muitos momentos eles estavam apenas vivendo como uma família ali, e eles não estavam concentrados na missão. Mas Jesus, não, Jesus ele estava concentrado na missão que o pai dele deu ali. Então, para ele foi bem natural ficar ali ensinando, tá bom? Vamos lá, versículo... Deixa eu ver aqui... Versículo 50. E eles não compreenderam a palavra que dizia. Eles quem, né? Maria entendeu na hora, né? Que estava falando ali que ao falar do pai, que o José era padrasto de Jesus Cristo, né? Ele era o pai biológico de Jesus Cristo, né? Então, Maria entendeu, José entendeu, mas aqui o versículo 50 diz que não compreenderam as palavras que dizia, ou seja, os que estavam ali, né, os mestres, doutores da lei, eles não entenderam o que isso significava. Versículo 51. E desceu com eles e foi a Nazaré, e foi-lhe sujeito, e sua mãe guardava do seu coração todas essas coisas, né? Aqui diz que Jesus era sujeito, por quê, né? Aqui, com a inteligência que Jesus Cristo mostrou, facilmente os rabinos poderiam colocar ele, não, esse aqui vai ser meu discípulo, eu quero ele como discípulo, não. Mas eles estavam sujeitos a Maria e José, e Maria e José o requeriu para que eles voltassem para Jerusalém. Então é esse o sentido aqui, isso está escrito lá em Jesus o Cristo, tá bom? Então dá para dar uma conferida lá. E aí o versículo 52 aqui termina, né? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens, mostrando o crescimento, desenvolvimento, né? Intelecto, cultural, social e espiritual de Jesus Cristo, tá bom? Mostrando todas essas coisas aqui. Todas essas coisas é importante nós crescermos. A gente não pode focar só na parte espiritual e esquecer o físico. Nosso corpo também precisa se movimentar, fazer um exercício, né? O intelecto também, estudar as escrituras, né? Também precisamos desenvolver as outras áreas da nossa vida, como Jesus desenvolveu aqui. A frase principal aqui, já que nós estamos falando de Natal, e essa é a última mensagem que eu compartilho aqui sobre Natal, eu acho que algo muito importante que eu quero compartilhar desse Natal é não esquecer Jesus, o próprio aniversariante, né? Muitas pessoas fazem festa, tem ali bebidas, festejam, mas o aniversariante não está ali. O próprio Jesus não é lembrado, né? Muitas vezes, por conta da cultura e o que foi inserido no Natal, né, as pessoas vão lembrar de Papai Noel, de presente, né?
vai ficar mais no consumismo do que realmente a verdadeira história do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo é importante, sim. Na minha opinião, devemos comemorar. Você conhece um outro nascimento que anjos vieram contar, né? Profetas, todos os profetas anunciando a vinda, né, de Jesus Cristo. Então, eu acredito que sim, né? Devemos comemorar. A primeira presidência faz todo ano aí o devocional de Natal, né? Já fizeram, eu assisti também todo o devocional de Natal, lindo ficou. E é isso, eu acredito que nós devemos comemorar. Mas não devemos deixar o aniversariante de fora. Repare que Maria e José, ao irem no templo, eles esqueceram Jesus lá, né? Facilmente, nós podemos ir à igreja e deixar Jesus lá e vir para casa. Não, a gente tem que trazer Jesus conosco. Aliás, Jesus tem que estar sempre conosco. A gente deve ir para a igreja levando ele em nosso coração. E quando voltar, trazer também. Tá bom? Então não é só ir à igreja, ali a adoração, tomar o sacramento e vir embora e esquecer-se de Jesus no resto da semana. A gente tem que se lembrar de Jesus sempre. Tá bom? Então esse é o ensinamento que eu queria compartilhar com vocês nesse Natal. Feliz Natal para todos nós e eu compartilho essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.